Fala, neurogente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Conexão Autista. Meu nome é Jonas Gonçalves, médico psiquiatra, e comigo Roberto Gomes Marques, o Jorel da Aba, com seus cabelos esvoaçantes. Boa noite, gente. Sou o Roberto Gomes Marques, psicólogo. Estamos aqui, mais uma vez, para conversar com um assunto muito show de bola, né? Yes. São as comorbidades do TEA, não é isso, meu caro? TEA, TDAH, TOD, essa sopa de letrinhas que traz muita confusão na vida das pessoas, não é isso? Exatamente. Vamos aproveitar para curtir, compartilhar essa live, fazer inscrição no canal. Tem que ligar o mic. Muito bem. Vamos tentar aumentar o som aí para o pessoal ouvir direitinho. Pede, pessoal, comentar aí embaixo. Isso, assim, se vocês estiverem ouvindo bem, não estiverem ouvindo bem, comenta aí pra gente no chat. Qualquer problema técnico aí, fala a gente. Que a gente vai corrigindo aqui na hora. O negócio é assim, a gente faz Quem é ao vivo, né? E acontece. Quem sabe fazer ao vivo assim? É isso aí. Bom, hoje o assunto é daqueles que se a gente piscar, a gente perde, não é isso? E não é culpa do seu TDAH. Negativo. É porque o assunto é grande mesmo. Exato. Então, vamos ter que tentar. E no timezinho para conseguir falar de tudo. Conseguir falar de TEA, conseguir falar de TDAH no TEA, conseguir falar de TOD no TEA e manejo. E poder ainda responder perguntas. E ainda responder o chat, que é a parte que a gente adora, né? Exato. Muito bem, muitas famílias sempre chegam com a mesma dúvida. O que é do autismo? O que é do TDAH? O que é do TOD? E entender isso muda completamente o manejo. Não é mesmo, Roberto? Exatamente. Com certeza. Então, entender, saber diferenciar o que é o que. O que é uma coisa, o que é outra, né? Quando que é TOD, quando que é um comportamento opositor, desafiador, quando que é uma crise. Tem diferença. Né? Quando que é a perda do controle, né? Muito bem, se você já se sentiu perdido ou perdida tentando entender o comportamento do seu filho, você não está sozinho, é o que a gente sempre diz. Tem várias pessoas que passam pela mesma situação e tem várias pessoas que tentam ajudar a entender todas essas situações. A gente se enquadra nesse caso. TEA, TDAH, TOD, frequentemente andam juntos em muitas crianças. Quando a gente fala de comorbidade, é um conceito dentro da medicina, dentro das ciências comportamentais, a gente não está falando sobre rótulo, gente. Assim, então, diagnosticar, fazer o diagnóstico de TEA e TDAH, não significa rotular. Não é personalidade, a gente cansa repetir. Exatamente. É sobre entender essas condições, cada uma dessas condições e como elas se misturam, como elas aparecem no dia a dia. Se manifestam, exatamente. A criança não é autista de manhã, TDAH à tarde, TOD à noite, né? Exatamente. Aparece tudo junto. Exato. Acompanha, né? Tudo junto e misturado, naquela confusão toda. Ela ali acompanhando, né? Então vamos entender um pouquinho na prática, assim, o que isso significa. E talvez a gente possa começar com o TDAH. É isso, o que você acha? Acho ótimo, né, assim. Eu acho que é uma comorbidade, né, assim, que a gente vê bastante, né? Extremamente frequente, assim, a maioria dos estudos de prevalência aponta de 30% a 70%. Tem uma variação grande dependendo do critério que o estudo utiliza, né, da população selecionada, mas na população, nas crianças e adolescentes com TEA, 30% a 50%, 30% a 70%, que é uma coisa extremamente alta, né? Extremamente alta. Então, vamos lá. TDAH tem uma tríade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção é uma desatenção persistente em vários ambientes, né? Então acontece em casa, acontece na escola, acontece fora de casa e fora da escola. Normalmente naquilo que a pessoa não tem muito interesse também. Normalmente naquilo que não gera interesse na pessoa. Por isso que também gera uma dúvida de diagnóstico. Fala assim, mas quando ele quer, ele se concentra. Exato. E não é por aí. Não é quando ele quer, ele se concentra. É porque, vamos pensar na atenção. De uma forma bem resumida, é um pouquinho mais amplo que isso, mas ela se divide em atenção espontânea e sustentada. Tá?
A atenção espontânea é aquela que é vinculada ao afeto, ou seja, o que a gente gosta, Exato. aquilo que desperta interesse na gente. Quem tem TDAH não tem dificuldade com a atenção espontânea, né? Na verdade, tem até hiperfoco. Consegue ficar muito tempo fazendo uma coisa que gosta, muito tempo, como se não existisse o mundo em volta. Mais às vezes do que quem, né, não tem Que o quem não TDAH, tem. inclusive. Né? A grande dificuldade do TDAH é na atenção sustentada, que é aquela que a gente tem que fazer força. Quem já lembra da aula ou fez faculdade, aquelas aulas chatas pra caramba, que você tem que ficar assim, ó, forçando para prestar atenção. Tolerar. Tem gente, quem tem TDAH não consegue, não tem esse filtro, né, para filtrar estímulos externos ou até mesmo internos, porque pode ser pensamento, o estímulo pode ser interno, né? Então não tem esse filtro que direciona a atenção para um local só. Por isso que confunde um pouco. E veja bem, não é qualquer tipo de desatenção que a gente está falando. Ela tem que ser intensa o suficiente para atrapalhar a vida da pessoa. Todo mundo tem um pouco de desatenção em algum momento. Você não dormiu bem uma noite, no dia seguinte você fica mais desatento, um pouco mais, né? É natural. Eu acho importante você falar isso, porque, assim, e as pessoas às vezes falam isso, pais às vezes, né, assim, a própria pessoa, dependendo, né, de que, mas como que eu tenho TDAH se eu fico focado naquilo e tal. Então, por isso que até na anamnese, né, na investigação, a gente não vai buscar saber se ela tem foco, por isso isso importa menos, né, assim, não é que não importa, importa menos, queria saber se ela consegue prestar atenção no que ela gosta. Sim. A gente vai averiguar mais essa questão daquilo, né? Que ela não... Exatamente. Aqui precisa de uma tolerância, né? Isso, e ver qual é o grau de tolerância. Às vezes desse tamanhozinho. Às vezes é um pouquinho chato, mas a tolerância já é muito pequena, rapidamente está procurando outro estímulo, né? Então, esse é o domínio da desatenção. É um dos eixos dos critérios diagnósticos do TDAH. A segunda é a hiperatividade, que pode ser física ou mental. E aí está o pulo do gato, né? Porque quando é física, você percebe. Você está vendo? É muito fácil. E é mais comum em homens, em meninos, né? É aquele menino que corre, pula, sobe em tudo, né? Fica balançando a perna, tem que sempre mexer alguma coisa, sempre alguma coisa na mão. Ou às vezes, cutucando a unha, beiradinha da unha, então a gente acha que é um descontrole do impulso, que a gente chama, mas na verdade é hiperatividade, né? E nas meninas costuma aparecer mais a hiperatividade mental e na fala, né? Então, o diagnóstico da menina às vezes é mais tardio por conta disso, né? A desatenção acaba não aparecendo, tem uma tendência a falar mais, e a hiperatividade não é aquelas que incomodam, igual o menino incomoda de mexer com a carteira, jogar papel no outro, jogar borracha no outro, né? Então, é uma hiperatividade disfarçada. E um terceiro domínio do TDAH que frequentemente é esquecido, mas que traz muito prejuízo é a impulsividade. Nossa, talvez em alguns casos... É talvez o que mais traga impulsividade. E na vida adulta, com certeza, é o que mais traz. Falta de autocontrole, sem dúvida. Né? Financeira, controle alimentar. Tudo, na direção. Relacionamento, falar coisas que... Na direção. Exato, com certeza. Então, no trabalho com outras pessoas, né? Assim, com o chefe, até para suicídio, enfim, para fatores emocionais. Né? Tudo. Então, é um domínio que frequentemente é esquecido, mas é um domínio que traz muitos prejuízos na criança, no adolescente e no adulto com TDAH. Inclusive, ele é tão esquecido que nem no nome aparece. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não tem o I, né? Não tem o I. Né? E é tão importante quanto os outros dois. E aí, o que você fala mais sobre o TDAH? Vamos ver a parte comportamental. Então, acho que você começou a falar, assim, eu acho que como se apresenta esses comportamentos, assim, eu acho muito importante, né, que o Jonas estava falando, da questão de ficar inquieto, criança que anda para lá e para cá e tal, assim, isso traz um monte de implicações, pode trazer um monte de implicações, né, consequências, quando eu falo implicações, consequências, né, assim, e quando você citou a impulsividade, a gente não escreveu muito delas, mas, por exemplo, tem muitos adultos impulsivos que
tem descontrole financeiro, Financeiro. se envolve em jogos, se envolve Sim. em tomar atitudes sem pensar, termina relacionamentos, depois E isso está termina, volta, aparecendo termina, muito agora volta. com as bets, né, cara? Assim, com aquele jogo eletrônico. Sim, Que sim, tá é. na Você tem palma da mão pessoas. ali, jogo Pois de é. aposta, né? Então, Eu sinceramente, assim, principalmente assim, em alguns casos de menino maior, com TEA, inclusive, uhum, assim, sem TEA, mas com TEA, já que é o tema, é, minha preocupação quando tem comorbidade TDAH com impulsividade, sinceramente, eu tenho visto muito mais problema nessa parte da impulsividade em uhum, relação à escola, sabe? Assim, bater em colegas, a questão videogame, assim, sim, jogar as coisas, sabe? Agir sem autocontrole, tomar uhum, atitude que é impulsividade, né? Você agir de acordo com a sensação, é. que pode ser raiva, Qualquer que seja a medo, sensação. Não tem aquele filtro sensação de, cognitivo, né? de empolgação, ou seja, Uhum, é o sentimento prevalecendo como estímulo para um comportamento, em vez isso, de, peraí, deixa eu pensar isso. se eu devo fazer isso, né? Assim. E aí, obviamente, às vezes vive se arrependendo, ou nem se arrepende, assim, mas passa pelas consequências. Então, a impulsividade tem sido minha principal preocupação nesses casos de TEA, principalmente nível Realmente 1, traz sabe assim, muito prejuízo, né? não, então as escolas têm chamado para, sabe, para ir resolver situações, às vezes de brigar, de bater, depois falar, não, bateu no colega, bateu no amigo, Uhum, sabe, uma questão sim. de impulso. Por coisa pouca ali. Bateu e depois falou, não, por que que eu bati? E aí, Uhum, conversando na sessão de terapia com a criança com TAI, TDAH, uhum. que é impossível, falou assim, mas quando eu fui ver já tinha Já acontecido, tinha, sabe? Assim, já tinha ido, porque né? você É, realmente não consegue controlar essa questão do comportamento, né? Então, sim, a hiperatividade também, alguns, e se atende a alguns casos, em que a gente já tem casos como sim. de às vezes ficar andando para lá e para cá, não conseguia assistir uma televisão Uhum. sentado, né? Assim, e aí, obviamente, isso também pode atrapalhar o comportamento dentro de sala de Dentro de aula, sala né? de aula, de não Que você conseguir fala. também ficar sentado dentro Exato. de E aí, sala de aula, né? professores, de ficar chamando a atenção o tempo inteiro. É. Fica levantando toda hora e tal, pela dificuldade de controlar esse comportamento. Então, Dormir, dormir, a pensando, hiperatividade pensando, mental, pensando, que pensando. muitas vezes é confundida com a ansiedade, né? Então, Sim. às vezes, E dá para quem olha, distinguir, né? Se ela quem tem olha fala alguma assim, tá muito preocupação. ansioso, tá andando demais, tá muito ansioso. E não é, às vezes não é ansiedade. Muitas vezes é hiperatividade, não é ansiedade. Eu gosto de Se você entrar com perguntar, ansiolítico, não vai resolver não aquilo. vai resolver. Engraçado. Eu gosto de perguntar diretamente, às vezes, para a pessoa, mesmo se for um adulto, né? É, de que tipo, de como que é esses pensamentos à Uhum. noite, quando fica lá pensando um monte de coisa. Porque ansiedade está de alerta, então tem a ver normalmente com preocupação, né? Nossa, Isso. será que vai dar tempo de eu fazer isso amanhã? Meu Deus, tal. E às vezes as questão do pensamento acelerado ali, né? Assim, tem a ver com várias coisas. Pensa em coisa boa, coisa ruim, mas o pensamento Mas fica não ligando para. uma coisa na outra e não consegue E aí entra uma outra parar. questão que a gente percebe, né? Eu acredito que você perceba também muito em paciente com TDAH, e vamos trazer para o TEA e TDAH, que é a necessidade, às vezes, de ter uma televisão ligada à noite para dormir ou alguma coisa. O que acaba interferindo no sono também, mas Sim. é um recurso que utiliza, às vezes, para controle do pensamento, né? Para ter alguma coisa para focar, que não seja coisa interessante, que seja alguma coisa, Às né? vezes A gente chama de ruído alguma. branco também, Sim. né? Você não precisa ter televisão, bota um som de chuva, um som de ou ar-condicionado ligado, ou ventilador ligado, para ter um barulho que tire um pouco a Sim. atenção e E diminua essa diminua. hiperatividade, né? Exatamente. Então, Exatamente. essa é extremamente comum e, às vezes, interfere significativamente no sono, né? Não, com certeza. Quem é que consegue dormir pensando um monte de coisa? Né? A gente acaba ficando Uhum. disperso, em alerta, né? Assim, Isso. às vezes, tal. Então é realmente. Ou empolgado. E porque Começa a assim, lembrar de coisa, e aí é, empolga, fica excitado, né? Assim, e aí é um estado fisiológico que impossibilita dormir, né? Assim, ao exatamente, contrário, ao relaxamento tem a ver com exatamente. A adormecer, estado de diminuição, né, assim, usar, desaceleração. desacelerar, né? Agora vamos pensar tudo isso do TDAH, como que isso aparece no TEA? Bom, vamos pensar numa criança, num adolescente com TEA, que já tem hiperfoco e um interesse extremamente restrito, às Estrito. vezes, e que, ao mesmo tempo, uma dificuldade de manter a atenção em tarefas mais funcionais, igual na escola. Então piora muito, né? Fica Com muito, certeza. muito Imagina. mais intenso o hiperfoco e muito mais difícil
focar em outras É atividades. difícil se interessar em outros. É. Você não consegue focar, como é que vai conhecer daquilo para interessar e ampliar o repertório de interesse, né? Assim, realmente, eu acho que agora é comum, engraçado isso, é como que quando junta, a coisa fica realmente assim, complica um pouco, né? Sabe? Porque é comum o TDAH também, não no caso de TEA, que eu tô falando, TDAH, Uhum. ter essa coisa de vários interesses também. Testa uma coisa, vê uma coisa, vê outra, para, enjoa rápido, né? É. Coisa enjoar, e aí busca outra, fica vendo no YouTube, vi um pedacinho, salta o vídeo, ou seja, e aí de conhecer várias coisas, mas não concluir. Que por um lado poderia facilitar, ampliar, Mas não aprofunda. só que não aprofunda. Mas o TEA, aí você pensa, o TEA tem interesse restrito. Então, só o TDAH sozinho poderia, pelo menos, iniciar essa questão de variabilidade. Mas no TEA sozinho, seria o contrário, né? Assim, o hiperfoco e também a restrição. Mas aí junta duas coisas. Aí realmente, assim, a gente vai ver, inclusive, não vai ver um padrão igual para toda pessoa que tem TDAH. Nunca é, né? Igual, Nunca mas é. junta uma pessoa Nunca que tem TEA e TDAH, o outro também que tem TEA e TDAH, aí você vai ver alguns sintomas do TDAH mais presentes ali, né? Sabe? Às vezes Varia a até amplitude de cada um deles ali, né? O que aparece mais? Às vezes, em algumas situações, o TEA aparece mais, o TDAH menos, em outras, mais TDAH, né? E é uma coisa interessante, que a gente está falando de comorbidade, até o DSM-4-TR, os diagnósticos eram excludentes. Não podia ter tinha uma TEA e coisa ou outra. TDAH ao mesmo tempo. A partir do DSM-5, que se aceitou a Comorbidade, né? As duas comorbidade, né? coisas no mesmo sujeito. Exatamente. Então você tinha que escolher um ou outro, que era injusto, né? Porque, Nossa, assim, imagina um erro de diagnóstico. outra coisa que complica muito, a gente falando de TEA e TDAH, a gente já falou impulsividade. A gente sabe que a criança com TEA já tende a ser um pouco mais impulsiva, por conta da dificuldade de controle frontal. Quando tem os dois, é muito maior. Então pode aparecer na transição de rotina, Sim, na mudança de uma coisa para outra, né? Às vezes, para tirar daquilo que é o hiperfoco, vem para ir para uma. uma impulsividade muito forte, assim, muito Com maior, né? certeza. Né? E que pode iniciar com um descontrole do impulso, uma impulsividade, e terminar numa crise emocional, né? Terminar no meltdown. Então, pode escalonar se não for bem manejado, o que pode acontecer com o TOD também, depois a gente vai ver, né? Sim, Pode começar com um comportamento desafiador, mas terminar numa crise sim, emocional, se sim, não for bem manejado. A gente vai falar sobre essa questão do manejo, né? E isso, daqui a pouquinho a Tem gente como fala. fazer, mas realmente se não houver manejo, a chance, inclusive, é muito alta, né? Uhum. Essa emoção vai subir, assim, os comportamentos tendem a trazer a emoção subindo e ela está agindo em função da emoção, né? Estou com raiva, então jogo as coisas. Tô com raiva, eu falo, xingo, Isso. né? Ou seja, agindo em função da emoção, que está controlando a emoção, não é o raciocínio. Então, se essa emoção sobe, nada é feito para controlar, que o indivíduo ou o ambiente, o meio, pode ser social, pessoas, pais, aí realmente a chance de subir e aí Muito ter maior, crise né? é alta, né? Com certeza. Outra coisa extremamente comum, e a gente fala muito de rotina no TEA, mas o TEA e o TDAH dificulta muito a rotina, né, cara? Uma Assim, rotina, o outro é o contrário da você rotina. tem que, mesmo quando a rotina é compreendida pela criança, às vezes a dificuldade é muito maior de seguir, porque tem uma tendência já a sair, né? A Sim. se distrair com outras coisas e sair daquela rotina, né? Ah, é? Será que rede? Internet? Vai falando aí pra gente, se a gente vai mexendo no som aqui, se melhorar, vocês avisem, por favor, porque pode ser a É, internet. que E aí, tá melhor agora? O que vocês acham? Responde aí pra gente no chat, por favor. A gente está tentando mudar algumas coisas aqui das configurações. Buenas. Então a gente está falando dessa comorbidade, né? Até então, falando do TEA e do TDAH. Interessante a gente falar que tem uma neurobiologia compartilhada dos dois, assim. E o DSM-5-TR fala disso, né? De alterações em circuitos frontoestriatais, que é esse circuito que faz esse filtro, né? Muita alteração em função executiva, né?
Então, os dois compartilham de alteração de função executiva e de regulação emocional, porque também é interessante a gente falar isso, o TDAH também tem desregulação emocional. Sim. Tem episódios de desregulação emocional que podem ser devastadores também, né? Mas a gente tende a pensar na desregulação emocional só no TEA, mas existe isso também no TDAH, né? E claro que os dois juntos pioram muito, tem um impacto funcional muito maior do que um ou outro Do que um isoladamente, né? isoladamente, com certeza. Então Juntou aumenta a todo, dificuldade então. de adaptação escolar, Exato. né? Com 7 fatores, Prejuízo na inclusive, né? autonomia, elevar o risco de comportamento desorganizado e por aí vai, né? Sim, Por aí vai. com 7 fatores. Conjunto TOD, então, Vamos falar um é o pouquinho do combo, TOD então, né, cara? Assim, porque o TOD é um outro, né? Então, TOD, transtorno positivo desafiador, né? Esse é o nome, por isso que a gente chama de TOD, né? Que complica também muito o manejo da criança e principalmente do adolescente, né? Porque não Porque, vai agir conforme outras crianças que não têm exato, TOD agem, assim. Aquele que a punição faz com quem não tem TOD, não tem o mesmo efeito com quem tem TOD, né? Assim, isso, é quase que uma isca isso. para ele Uhum. reagir àquilo, né? Em vez de inibir comportamento, punição inibe comportamento, Faz o oposto. acende, joga álcool na fogueira. Então, tem três características aí do TOD que vale a pena ser citadas. Então, primeiro é um humor persistentemente irritável, né? Qualquer É um coisinha, humor um pouco intolerância. mais irritado, assim, você vê que fica aquele Reativo, né? Qualquer coisinha. extremamente reativo ao ambiente, que é constante, né? E perde a paciência com muita frequência, né? Assim, com pequenas coisas, igual você falou, com coisas mínimas. Rapidinho, parece que tá. Estupinha pequenininha, né? Isso. De Então, acender. Ó. essa seria a primeira característica. A segunda é o comportamento desafiador, propriamente dito, a tendência a responder de forma constante e oposta a tudo que é ou falado ou apontado, né? Dificuldade de seguir regras, instruções, De que o uma outro forma decida por deliberada, ele. de uma forma deliberada e constante, né? Assim, então, quer impor a regra, né? Normalmente elabora as regras, mas não consegue seguir as regras do outro, né? Exato. E muda as regras também quando a coisa não está indo. Eu acho bom a gente falar, a gente tá falando de 3 diagnósticos, né? Mais juntos agora, mas é bom a gente lembrar que todos esses sintomas, características, comportamentos, sentimentos, pensamentos, tudo que a gente está falando aqui de sintoma que são, né, sentimento, comportamento, né, são comuns a todo mundo, mas não na mesma frequência, né? Assim, Isso. E restrição na alimentar, todo mundo intensidade. pode ter restrição alimentar. Aí, em algum momento você quer ficar isolado sozinho, enfim. O TEA tem isso, o TDAH também tem isso. Quem Isso. não tem também, mas só tolerando para chegar até lá. E a frequência e intensidade de pensamento, sentimento, igual, quem nunca ficou à noite, às vezes pensando, poxa, tem que fazer isso amanhã e tal. E conversando. Mas a questão é frequência, intensidade, Intensidade e prejuízo. duração, prejuízo. Então, isso que é legal a gente focar, porque Exatamente. a gente brinca, né? Acho que na medicina, na psiquiatria também deve ter isso, mas na psicologia, quando o pessoal começa a estudar os manuais diagnósticos, nossa, mas eu tenho um tanto aqui. Eu falo, não, gente, Eu tinha um calma. professor meu que dizia o seguinte, assim, ó, o problema não é ter um pouquinho de tudo, é ter muito de uma De coisa uma só. coisa não é, ué, porque um pouquinho de tudo, todo mundo tem. Porque é isso, o diagnóstico é dimensional, depende da intensidade dos sintomas, né? E uma terceira característica do TOD, são as três características, é um comportamento de revide, de revanche, né? Assim, é como se Vixe. fosse mais rancoroso, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma terceira característica, né? Um terceiro ponto, vamos dizer Isso, assim. com certeza. Engraçado que esse. Vamos inverter o microfone, pode ser o microfone, bota para fora o segundo. E agora, melhorou um pouquinho? E aí, melhorou um pouquinho ou não? Como é que tá? Melhorou, gente? Vê o que que você fala. Digita no chat aí se tá melhor um pouquinho, É. porque aí a gente vai. O pessoal tá reclamando aqui do áudio. Pronto. Pode ser uma questão de transmissão. Opa, melhorou. Estão Melhorou? dizendo que melhorou um pouco. Vamos ver. Ótimo, perfeito. Aí tem volume.
Tá Tá no no máximo o máximo? volume, mas tá cortando, o negócio é que tá cortando o Ah, áudio, né? tá. É, então pode ser. Tá no repórter, tirei eco, tirei ruído, tirei tudo. Tá. Ah, não, põe o ruído, não tira o ruído não, porque às vezes corta por conta É, o disso. ruído corta. Mas depois que eu coloquei, tirei o ruído e melhorou. Dá pra tirar o ruído, colocar o ruído de novo, vai lá. Gente, vocês estão ouvindo aqui? Isso. Melhorou? Melhorou? Ainda tá ruim? Então tira o ruído, deixa aí, vamos ver. Vai falando aí que a gente vai tentando, a gente vai seguindo Ah, aqui e gente, vai pode tentando também, se vocês arrumar. quiserem pegar para segurar. É, não, Não precisa não, né? aqui tá tranquilo, né? Assim, eu acho que não é questão de microfone, talvez seja É de questão captar, de internet, né? transmissão, é. Ó, pessoal, e o seguinte, assim, então a gente está falando do Todd, né, dessa dificuldade muito grande de conter um impulso de desafio, Desafio isso. né? E aí o importante aqui é a gente definir, fazer uma diferenciação dessa dificuldade de, não, de conter a oposição, né? Porque no Todd tem uma intenção de oposição. A intenção é clara, né? Na crise autista tem uma perda de controle, é completamente diferente. Né? Então, acho que é importante a gente diferenciar, porque muda completamente a forma como a gente vai manejar, né? Sim, com certeza. Com certeza. Quanto mais, no caso do Todd, às vezes as pessoas querem, pais, professores, às vezes entendem isso como falta de limite, né? Assim, esse menino é desaforado. Isso. E aí entra nessa questão de se opor, de querer impor regra e fazer valer pela força, isso tende a aumentar ainda mais o comportamento opositor, o padrão. Vai Você só vai ver escalonando. escalonando, né? É Então, só. obviamente, essa não é a melhor. Depois a gente comenta, mas essa não é a melhor, Exatamente. não é a estratégia, né? Para lidar. Crescer Então, impor assim. quando acontecem os dois juntos, né, assim, o Todd e o Teia, a coisa complica muito também, porque existem as duas crises, né? Existe Sim. a deliberada, que é a oposição, e tem a crise emocional. Bora pro chat um pouquinho, o que você acha? Então, exemplos. Você acha que é A chato? gente Acho que a pode, gente né? pode dar exemplos, até o pessoal identificar, né? Essa questão de o que é da dificuldade de seguir instruções do Todd, né? Assim, de não, de às vezes se opor a terminar tarefas, Tomar banho, tomar banho, é coisa escovar simples, dia a dente. dia. Diferente, se ele escolhe, às vezes até ia. O menino até estava indo tomar banho. Eu Mas só você falo fala assim, vai tomar você vai banho? tomar banho. Agora eu não vou. Só porque mandou. Tipo, né? Essa sensação de querer escolher, eu que mando, eu que escolho. Então, isso é uma característica que é presente, né? Essa questão eh, até para ser interrompido, né? Sabe? Você está conversando, você vai Sim. interromper, você quer falar e ele reage a isso, né? Assim, dificuldade de esperar, Dificuldade de né? esperar a Assim, própria vez, e aí né? entra De a lidar com situações, impulsividade, esperar. né? Exato. Mas entra, às vezes, esse comportamento de não querer esperar de uma forma deliberada, não é uma dificuldade de controle do impulso. Porque quando a impulsividade da dificuldade de esperar, às vezes a criança sai e vai para outro lugar, vai fazer outra coisa. A dificuldade de esperar, assim, não sei se você percebe isso também, mas a dificuldade de esperar seria, já que a gente está falando dos três, é mais presente no No TDAH, TDAH. né, assim. TDAH, mais comum no Mas a TDAH. gente vê, tipo, porque depende do que esperar, por exemplo, no caso do Todd, ele quer e quer, tem que ser agora e pronto também, né? Que é mais uma questão da vontade, de impor a De vontade impor a dele. vontade dele, né? Assim, no TDAH pode ser uma questão relacionada a lidar com Ou a frustração, a falta hiperatividade. ou hiperatividade, falta de dopamina, né? Imagina o Isso. que está esperando. Vamos pensar numa Não coisa tem o estímulo, reforçadora, né? uma coisa reforçadora, né? Uhum. Em que a pessoa precisa de dopamina, né? Então, assim, Exatamente. ele está demorando. Então, ali não, um custo alto para pouca dopamina. Exato. É engraçado uma coisa que, assim, a gente vai entrar no chat rapidinho, gente. Mas uma coisa que eu acho bom lembrar, que aqui, tanto pro Todd, quanto pro TDAH, talvez pro TEA também, né? Acho que todos, mas
é a questão do excesso de telas, né? Excesso de telas. Daquilo que é dopamina a curto prazo, em todos esses casos não é uma coisa boa. Primeiro está cedendo, né, o excesso fazer, né, assim, só aquele que quer a dopamina rápida, seria prejudicial para todos eles. Às vezes, De né? forma muito intensa. Porque assim, ó, os aplicativos, tanto da Smart TV quanto do smartphone, eles foram feitos para fornecer dopamina rápida. Eles foram desenhados para isso. O design deles é para isso. Para te manter na tela, Exato. né? É para manter grudado ali para te vender alguma coisa. Te treina cada vez menos ter paciência Para para quem já não, esperar a para quem já dopamina vir, tem né? dificuldade de terminar as coisas, vamos pensar no Isso que eu TDAH, falo, TDAH. né? Início, meio e fim, tem uma grande dificuldade. Quando você entra num ciclo desse do smartphone, são coisas, vamos pegar os shorts do YouTube ou então agora TikTok e Instagram, que são vídeos curtos também, né? Exato. Aqueles vidinhos mais curtos. Então, assim, tende a ficar passando bem rapidinho, assim, não chegar até o fim, né? Então, se a gente pegar até a história do YouTube, do começo até agora, antes eram vídeos extremamente longos e tinham que ser vídeos Sim, longos. 2 horas, uma É. hora e meia. E vai diminuindo, 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 né, até virar vídeos Segura. de 30 segundos. Então, de certa maneira, vamos pensar em todo mundo, na população geral, né? Não Eu acho que todo necessariamente quem mundo. tem TEA. A gente demorou milhares de anos para desenvolver essa capacidade de manter a concentração por muito tempo em uma coisa só. Na natureza não tem isso. Exato. Assim, fora o Homo sapiens. Não tem nenhum animal que passa tanto tempo fazendo uma coisa só. Então, essa foi uma vantagem evolutiva que a gente tem. E a Vamos gente está aos perdendo. pouquinhos estragando, Exato. né? Fazendo o caminho oposto, o caminho inverso Cada disso. vez tem menos tolerância Então, a por isso que a gente esperar, fala né? de tela, gente. Um dos problemas da tela é isso. Além do estímulo da luz azul, de inibir a produção de melatonina, atrapalhar o sono, mas tem isso de fornecer uma dopamina rápida. Então, você está tendo ali estímulo constante em vários vídeos, mas você não tem nenhum ganho real com isso. E é muito fácil você ter acesso a essa troca de atividades, que a gente fala da Isso, tolerância, o TDAH, isso. por exemplo, né? Tipo, você está vendo Tá a aqui, coisa que não gosta, rapidamente. É. Tem coisa que você está vendo que não gosta, mas você vai ter que esperar. Sim. Até acabar para passar para outra atividade. E aí isso é muito fácil você trocar de atividade, de vídeo, né? E Você acaba buscando. não treinando essa capacidade de esperar, né? Você treina o contrário, É né? o Você oposto. treina a capacidade Eu de. me lembrei aqui lá da minha infância, tem pouco tempo, mas Tem não. que não tinha. Tempo tem não. Tinha poucos canais, tinham 5, 6 canais ali, e você tinha que ficar esperando o programa para ver o outro, cara. Você E era tinha que muito ficar difícil essa esperando. época sua. Cara, não, até mais, eu acho que na sua era mais difícil, cara. Então você tinha que ficar Era esperando, ótimo. assim, tinha que acabar, aí começava o programa, o A desenho que você internet ia ver. demorava a entrar quando. Exato. Tudo, né? Você queria ter acesso a uma pessoa que você namorava, pô, tem que esperar chegar em casa, não tem celular. Combinar Então, o horário, né? combinar horário. Vou te ligar a tal hora. Exato, não tinha o WhatsApp. Não tinha, Então, exato, tinha que o esperar. mundo hoje está caminhando para empurrar a gente para essa coisa mais instantânea, Se né? tornar menos tolerante, né? Assim. E aí, quem se enquadra nesse diagnóstico, assim, realmente acaba tendo um prejuízo maior. Todos nós vamos ter prejuízo, né? Assim, mas quem se enquadra nesse diagnóstico acaba tendo um prejuízo mais rápido, maior, né? Sem mais delongas, vamos para o chat, que o chat está fervendo. Vamos ver aqui. Pessoal dando boa noite. Muita gente estava falando do som, mas isso aqui é mais para trás. Eu espero que agora esteja melhor. Vamos para as perguntas aqui, ó. Sou mãe de um adolescente de 16 anos, autista nível 1 de suporte, com TDAH e ansiedade. Na verdade, ela está só dizendo aqui, né? Elisângela. Tá, a gente já viu duas coisas. Então, autismo e TDAH, essa comorbidade que é muito alta, né? E a ansiedade entra como um tempero nessa história, né? Como uma consequência dos dois diagnósticos. Não, já também, bem lembrado. Nos dois a gente vê, né? Essa Muito, ansiedade. muito. Não A pelo gente mesmo brinca, a motivo, gente costuma necessariamente. brincar que o TDAH ele é muito tímido, né? Ele não anda sozinho, ele vem sempre com alguma coisa junto, né? Traz sempre uma ansiedade junto, um quadro depressivo, quando não é o TEA, o TDAH, né? E essa ansiedade é interessante. Assim, é claro que cada caso é um caso, mas acho que essa ansiedade não pelo mesmo motivo, né? Por exemplo, no TDAH,
a própria autocobrança por desempenho, Uhum. tem um histórico, imagina, a pessoa que tem TDAH tem mais chance de chamar a atenção Isso muito aí. mais vezes não tendo, né? Assim, e De pelo ter desempenho. passado Você por muito mais esqueceu isso, de novo você frustrações. fez isso. Ué. Aí a pessoa tem grande chance de começar a se cobrar muito Uhum. como um comportamento de esquiva de ser punido, Uhum. de ser chamado a atenção, de ser corrigido toda Exatamente. hora. Então aumenta muito essa autocobrança, né? Que é essa ansiedade de desempenho, né? Ansiedade de desempenho. Uma Ansiedade de história performance, né? de performance, desempenho. Então, e que é diferente de uma ansiedade, mas também é ansiedade, mas a causa ali, né? É, Do TEA, que às vezes exatamente. social e tal. Ó, a El de Cardoso está dizendo uma coisa importante aqui, ó. Boa noite, tenho um filho com TEA, TDAH, tipo combinado, subtipo combinado, né? E epilepsia totalmente controlada. Imagino que a epilepsia é totalmente controlada. Não responde bem aos medicamentos para TDAH, Ritalina e Atenta. Então já tentou um psicoestimulante e um não psicoestimulante. Não tem concentração na escola. O que fazer? Bom, tem muita coisa que a gente pode extrair daqui, mas que a gente precisaria ter mais informações. Vamos começar com essa resposta a medicações. O TDAH, dentro da psiquiatria, é a medicação é o transtorno que mais responde a medicamentos. Sem dúvida, isso aí demonstrado claramente. Só que tem 30% dos pacientes que não respondem a psicoestimulante, por questões genéticas, de metabolização. Então, infelizmente, tem esses pacientes que não respondem ao psicoestimulante. E aí, aqui no caso, tentou um não psicoestimulante, que é o Atenta, que é a atomoxetina. A atomoxetina é a segunda linha para o tratamento de TDAH, não é a primeira linha. Então, e a gente usa em pacientes que não responderam bem a psicoestimulante, ou que tiveram algum efeito colateral, ou que tiveram algum efeito colateral que foi piorado pelo psicoestimulante. A atomoxetina, o interessante de pensar nela é que o efeito é diferente do psicoestimulante. Psicoestimulante, você toma a medicação, na hora você tem um efeito. A atomoxetina, ela age como um antidepressivo, ela precisa de 3, 4 semanas e doses adequadas. Então tem que chegar numa dose adequada para ter essa E ela resposta. tem muitas doses, inclusive, né? Tem muitas Mais doses. do que os Então varia os de psicoestimulantes. 18 miligramas, começa com 10 miligramas, a primeira dose, desculpa, e vai até 80. Eles vão lançar a apresentação de 100 agora, que dá para ir até 120 miligramas. Então é um espectro de dose bem amplo. Agora, tem pacientes que não vão responder bem. Nesses casos, em casos muito selecionados, a gente usa a testagem farmacogenética. O que é a testagem farmacogenética? É um exame que a gente faz, porque veja bem, essas medicações elas são metabolizadas, a maioria delas, pelo fígado. Tem um grupo de enzimas no fígado que chama citocromo P450. E essas enzimas elas são muito variáveis de pessoa para pessoa. Então tem uma variação de um subtipo, de outro. Isso implica que o metabolismo das medicações é muito variável de pessoa para pessoa. E quando a gente faz esse exame, essa testagem farmacogenética, a gente vê quais as medicações aquele paciente metaboliza bem, qual não metaboliza bem, qual que a metabolização é normal, e a gente vê claramente qual que ela responde melhor. Então, é uma ferramenta que ainda é cara, mas é uma ferramenta muito interessante para casos de não respondedores, né? Casos de pacientes que não respondem bem às medicações. E aí a gente consegue saber, por exemplo, se essa pessoa metaboliza muito uma medicação, uma dose que é considerada normal para a população em geral, para ela vai ser uma dose baixa. Então, às vezes, ela está usando uma dose baixa, por isso que não está tendo a resposta. Né? Aí você tem que subir muito a dose, coisa que você não faria de uma forma natural, vamos dizer assim. Outra coisa que pode estar interferindo, as comorbidades. Então, às vezes, a desatenção na escola, não tem concentração, é porque está com hiperfoco em outra coisa também. É uma outra situação que pode estar contribuindo. E aí eu trago uma terceira situação e eu vou passar a bola para você, que é o seguinte: o tratamento medicamentoso no TDAH e no TEA é uma parte do tratamento. Não é o tratamento todo. O tratamento todo é muito mais amplo, a gente cansou de falar isso. E aí entra a parte comportamental da história. É isso que eu estou pensando aqui também, quando você fala, obviamente, a gente que é psicólogo pensa como psicólogo, que é psiquiatra pensa como psiquiatra, e entende, né, que são coisas diferentes, mas que se complementam. Então, aí eu estou pensando aqui também, porque eu já escutei também, vocês devem escutar também,
nesses casos onde tem uma intervenção medicamentosa, por exemplo, do TDAH, até, enfim, e aí, às vezes, o relato dos pais, ou professores, ou quem está lidando, ou do próprio paciente, de falar, eu tenho tomado a medicação, minhas notas não têm melhorado, eu não estou conseguindo estudar e tal. E aí, a gente pode entender, então não está respondendo a medicação. Ela fala, então não sei. Porque, às vezes, eu gosto de falar assim, ó, deixa eu te falar, o medicamento ele prepara seu organismo para, se você for estudar, você está em melhores condições para aprender. Mas ele não faz você ir estudar. Exatamente. Né? Assim, e outra coisa, Ele não age na motivação, né? como eu falei, se você está aqui, beleza, tomou um psicoestimulante, né, assim, tá? E aí você está querendo estudar. Só que o celular tá aqui, com um joguinho que você adora. Aí o menino pega e tá aqui estudando, Muita pega o dopamina celular e e fica pouca jogando, dopamina. jogando. Aí fica jogando. Fala assim, nossa, não estudei nada, tá vendo? Esse medicamento não tá. Olha, a gente chama isso de estímulos concorrentes. Sabe? Você tá. O indivíduo, o No sujeito. caso, são tá concorrentes se e desleais, né? desleais, né? Por cima, muita dopamina, pouco. Então, assim, então precisa fazer um controle de estímulo, você colocar em condições que outras condições, além dessa da medicação, colocar em condições que aumentam a probabilidade do indivíduo responder a essas condições de forma adequada, assim, prestando atenção, diminuindo questão, né, Por isso que o manejo comportamental é extremamente importante, né? e avaliar essas outras condições antes de pensar que o medicamento não Não está está respondendo. respondendo. Porque às vezes o medicamento está fazendo efeito dele sim, mas só que tem outras questões, outras variáveis, você citou algumas envolvidas, que assim, que não está trazendo o que é esperado da medicação, mas porque as condições não são favoráveis para a gente enxergar o Então, resultado. basicamente é isso. A gente pensar que tem variáveis biológicas e não biológicas que podem estar interferindo, Com certeza. né, no resultado, Exato, né, esperado, no resultado esperado, né? exato. E aí também a gente tem que tomar cuidado de pensar na nossa expectativa em relação ao resultado, né? O que Também, que né? se espera com aquela medicação? Que o TDAH vai desaparecer completamente? Porque isso não acontece, né? Não é, até porque Então, vamos pensar dentro de um gradiente de melhora, com né? certeza, Talvez não principalmente. esteja no 100%, mas está no 60%. Exato, exato. E outra coisa, essas outras condições que também estão sendo influenciadas, quando vão ser descobertas, assim, você começa a checar e ver, o próprio indivíduo, ou pais, ou professores, vão melhorando essas condições, a medicação está ali fazendo o papel dela, e aí você vai trazendo outras Isso. condições de contingências mais adequadas para a aprendizagem. Aí você começa a ver de forma gradual o que você está falando. E não entrou com medicação, beleza, agora meu filho vai começar a estudar de uma hora para outra e ficar ótimo aluno, ele vai tomar uma recuperação, vai prestar atenção. Então, não é bem assim que acontece, né? Apesar de ajudar muito, mas não é, em Isso. muitos casos não é assim que funciona. Outra coisa que me ocorreu aqui também em relação e que eu estou pensando na prática, né, que ocorre muito com a falha de resposta de psicoestimulante, é quando o sono não está adequado. Se a criança ou adolescente não está dormindo bem, mesmo com psicoestimulante, não vai ter uma concentração tão boa quanto poderia ter se estivesse dormindo bem, porque a gente sabe que o sono interfere diretamente na capacidade de concentração. Mais uma condição, então. Mais uma condição, A né? alimentação também. A É um alimentação, conjunto mesmo, né? exatamente. Então, a avaliação tem que ser uma avaliação mais global em relação a isso, né? Espero que a gente tenha Mas dado é isso que eu alguma acho luz. que a luz talvez seja essa, assim, checar É. essas outras condições. O filho está tomando psicoestimulante, ou mesmo ela tomou oxetina. Aí, deixa eu ver como é que ele está tentando estudar, deixa eu ver se ele tem habilidades, sabe assim, Sim, para lidar com a situação de estudar. O que eu estou chamando de habilidades? Por exemplo, ele copia, ele organiza o caderno, ele aprendeu o que tem que levar. Outras condições que favorecem prestar atenção. Ele está tirando o celular de perto, ele está sentado lá do colega que conversa o tempo inteiro com ele, mesmo com o psicoestimulante, às vezes um colega que fica tocando, conversando com ele toda hora, sentar lá no fundo da sala. Né, assim, checar essas outras condições, né? aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Deixa eu ver onde estamos. Ó, Eliane, gostaria de saber sobre as frustrações para quem tem autismo autismo e TDAH. Como lidar, já que a intensidade neles é muito grande, choro excessivo e até mesmo agressividade acontece.
Então, eu imagino que ele está dizendo da intolerância à frustração, né? Da dificuldade de tolerar a frustração. Então, é uma criança, um adolescente com TEA e TDAH, a gente não sabe o nível do TEA, e está dizendo que a intensidade da intolerância à frustração é muito grande, com choro excessivo e com episódios de agressividade. Acho que, assim, vamos começar? Bora, Ah, bora, vamos bora, ser bora, Maria. manda. Então, de novo, nós temos dois profissionais aqui, né? Eu acho que Foi a numa Eliane situação que como fez essa essa, pergunta, Eliane tá, Florini. Johnny? Então, eu acho que tem algumas condições que o Jonas pode falar muito melhor do que eu, que algumas intervenções de medicamento podem ajudar a aumentar essa tolerância também, né? De ser responsivo demais, esse medicamento Diminuir a faz isso, né? impulsividade É também. impulsividade, ficar menos responsivo, tipo, enfim, você fala aí. Risperidona, aripiprazol. E tem uma questão de aprendizagem Isso. também. Quando junta as duas coisas, é igual a gente falou, você juntou duas condições favoráveis para aprender. Assim, às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, Sim, né? Assim, sim. e obviamente o psiquiatra vai avaliar. Mas a que não é medicamentosa, que pode complementar, é a questão de ensinar autocontrole. E assim, aí autocontrole. Que a gente já viu numa live aí, Exato. que autocontrole é Esperar uma tem habilidade tudo a ver aprendida, né? Exato. Se uma criança, quando quer algo, você falou de frustração, quando quer algo, a gente cede imediatamente, obviamente você não está ensinando a esperar, a ter tolerância a nada. Pelo contrário, você está fazendo igual a tela faz, né? Assim, entregando de Isso. imediato. Então, não está ensinando a esperar. Se você, aí depende do exemplo, né? Por exemplo, assim, ensinar, trabalhar com a previsibilidade que a gente já falou, tipo, olha, beleza, nós vamos fazer isso aqui, Das não é transições, agora, né? isso. Amanhã ou então daqui uma hora a gente vai passear. Então, se a pessoa já acessa, já tem essa questão, já foi informada verbalmente, ou mesmo, igual a gente já falou, através de imagens e tal, enfim, do que vai vir, que ela vai acessar o que ela está querendo, sim, mas não é agora, mas ela já está sabendo. Você não está frustrando no momento, ela já está sabendo agora. Isso ajuda a questão de lidar com essa baixa tolerância, com as crises, enfim. Gradativamente, essa criança aprender a esperar, pensa uma pessoa que tem tolerância desse tamanhozinho para esperar. Aí a gente quer aumentar essa tolerância. Então eu vou fazer ela esperar um tantão, não porque vai gerar crise. Vou fazer ela esperar só um pouquinho. pouquinho a mais, E depois um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E além de fazer isso, dá recurso para esperar. Aí, um exemplo simples que eu acho que não precisa ter TDAH e TEA para pensar nisso, sabe que você está na sala de espera? E aí a consulta não vem? E é chato esperar. Quem que gosta de esperar? Agora fica menos chato se você pega uma revista e começa a ler enquanto espera. Você vai fazer alguma coisa enquanto espera. Ou seja, quando você ensina o indivíduo a não ficar em função do Da que está por espera vir, propriamente dita, né? já que não tem nada para fazer, para vir um reforçador, né? Eu faço outra coisa enquanto ele não vem. Isso ajuda, isso é um recurso que a gente fala que está dentro de autocontrole. É uma habilidade que favorece o autocontrole. A pessoa aprender que ela pode fazer aquilo enquanto a outra coisa não acontece. Então, tem estratégias de ensinar, além dessas que o Jonas pode falar aí, da medicação e tal, que eu acho que é para alguns casos, talvez outros não, mas enfim, que elas podem ajudar. E essa questão também de ensinar, esperar, de capacitar seu filho de, olha, já que eu não posso fazer nada enquanto isso não vem, eu vou fazer uma outra coisa, não ficar em função, e isso ajuda a lidar com a ansiedade, né? As pessoas sofrem de ansiedade quando fica em função de um evento ansiogênico ou mesmo de situações, enfim. Então, dá para ensinar isso, verbalmente, isso, falando, dando instruções ao filho. Olha, vamos combinar, é amanhã. Não Não tem jeito. É. Então, vamos fazer isso aqui agora, aí você vai ver que vai passar mais rápido. Que você vai... Então, ensinar através de instruções, mas, igual eu gosto de falar, a gente pode aprender de três formas. Instruções é uma forma de aprender. Se ela vê você fazendo isso, é outra forma de aprender, que é a modelação, né? Enfim, até anime, enfim, desenhos, isso a gente aparece. O pessoal tá reclamando do som, né? Isso deve ser. Que seja as alterações estabilidade de da rede, a internet, instabilidade, né? isso pode ser. Daqui um pouco O volta. áudio. Possivelmente é uma instabilidade da internet, tá, gente? Do upload, tá? A gente vai tentando aqui, enfim, se
ficar faltando alguma coisa, a gente repete, vocês mandam aí, ó, Ou repete a tal gente parte. responde também, Repete depois, tal parte. por escrito, né, assim, Agora, em comentário. relação a isso, a essas crises de frustração que terminam com agressividade, com rompantes explosivos. Da parte medicamentosa, vamos pensar a parte psiquiátrica. O que que a gente faz? Bom, vamos pegar medicação. O que a gente medica? O que a gente trata na psiquiatria? São dois grupos, tá? Dois grupos, a gente divide basicamente em dois grupos. Ou a gente trata o transtorno propriamente dito, e tem muitos transtornos que a gente trata o quadro, vamos pegar a ansiedade, por exemplo, trata a ansiedade. E tem muitos quadros que a gente trata sintomas, né? Sintomas. Então, pensa o seguinte, no TEA, a gente não consegue tratar os sintomas nucleares, né? A intolerância à frustração, a restrição, o comportamento repetitivo, então precisa do manejo comportamental. Mas a gente consegue diminuir essa impulsividade e esses episódios de agressividade Sono, com a medicação. E quando que a gente medica? Quando esses sintomas são intensos, são muito intensos, estão colocando a vida da pessoa em risco, ou a integridade da própria pessoa ou de outra pessoa em risco, e quando está tendo algum tipo de prejuízo. Então tem que ser intenso o suficiente e tendo prejuízo suficiente para você entrar com uma medicação. A avaliação é essa. Quando quando a gente consegue verificar essas duas hipóteses, essas duas condições, e entra com uma medicação, normalmente tem uma resposta muito boa. Existem aqueles casos também que não tem uma resposta boa porque tem outros fatores intervindo, né? Inclusive fatores familiares, fatores, né, de manejo, de forma de manejo. Então, tudo isso a gente tem que analisar também. Mas é mais um recurso que a gente tem para lidar com essa Essa situação. questão, por exemplo, entra com a medicação para controlar essa questão da agressividade, mas tem pais muito punitivos, né? Assim, qualquer coisinha, ou resolve. muito exigentes, que cobram muito. Aí você vê ainda assim acontecendo, né? A resposta da agressividade, né? Porque a medicação está até fazendo um papel, mas. Isso aí, isso aí. Então, a Aline está perguntando aqui, existe alguma rotina mínima recomendada para crianças com TDAH e TEA que realmente faça a diferença? Acho que a gente pode começar com aquelas rotinas mais básicas, organizar a rotina do sono. Então, a gente está falando que o sono é importante, né? Organizar a rotina do sono. Iniciar com rotinas que não são tão complexas, Tão rotinas mais custosos simples, também, né? né? E complicando aos poucos, né? Isso. E dificultando, exigindo, na Então, verdade. a ideia é um aumento progressivo, né? Assim, um aumento da complexidade de uma forma muito progressiva. Até porque a gente pode pensar, a gente está falando em todos esses três casos, tem a questão de baixa tolerância a alguma coisa, atenção, concentração, que não gosta, enfim, a rotina, a baixa tolerância. Não vai aumentar a tolerância de uma hora para outra. Então, essa palavra gradual, inserir responsabilidade gradual, inserir tarefas Isso. que são custosas e chatas, mas graduais, ou seja, não tão custosas, não tão demoradas, né? Assim, é igual a gente fala do TDAH, né? Isso aí. Tipo, tem dificuldade de estudar um capítulo do livro inteiro. Então, recorta, fatia. Pequenas partes. Pequenas metas, né? Metas atingíveis, alcançáveis, para Fica reforçar a menos dopamina, reforçar a motivação e ir para a próxima. Menos custoso, maior Aliás, qualidade. a gente podia aproveitar essa pergunta para já passar para as estratégias, né? Sim. A gente começou a falar de algumas. Já está falando de inclusive, algumas, né? já vamos entrar direto Exato. nelas. Assim. Então, Exato. vamos começar com o manejo do TDAH que você já puxou. Tá. Então, o TDAH, fora que a gente está falando de estratégia, então, né? Fora a questão do medicamento, por enquanto, a questão de controle de estímulos, ou seja, o que acontece? Estímulo pode ser qualquer coisa, né, gente? Som, barulho, enfim, o celular, tá à nossa volta. O TDAH é como se tivesse uma atenção para vários estímulos, né? Isso, uma Não, atenção a dificuldade, difusa. A sensibilidade passou sei lá, um barulhinho ali, olha. Então, assim, Então, controlar o ambiente para deixar um ambiente com menos estímulo. E a gente deixa o quê de estímulo? O estímulo que tem que fazer o papel dele. O que o estímulo faz? Estimula. Então, deixar o estímulo só aquele. Isso. Para fazer o papel dele, de estimular. E tira o resto. Que aí pode ser celular, às vezes ambiente, temperatura, um cachorro, um brinquedo. Tira. Então, pensa pais. Tem pais, às vezes, que monta a escrivaninha aqui, ó.
para o filho estudar. E aqui em cima tá as prateleiras com brinquedo. Uhum. O menino tá aqui estudando, daqui a pouco olha para lá, pega um bonequinho. Falou, olha, tira essa, ou leva essa escrivaninha para outro quarto, vira para outro lugar onde tem. Por isso que o pessoal fala muito de tirar esses Deixar alunos com tudo, TDAH deixar branco. de pé de janela. É. Porque às vezes a aula está um pouquinho chata, eles começam a olhar lá para baixo, para o pátio, ou seja, É. busca outros estímulos. E a chance de não ter esses outros estímulos vai aumentar a probabilidade de manter a atenção Isso aí. naquele estímulo. Então, esse estímulo pode estar dentro do bolso, pode ser um bonequinho, mas controle de estímulo. Uma outra coisa que você falou que é a questão de tem uma tarefa que ela é muito custosa, um artigo, sei lá, 10 páginas para ler, ou dever de matemática, português, história, geografia, ou 10 questões de matemática. Faz uma, dá uma pausa, vai para outra. Essas pausas vão ajudar a tolerar, né? Então, fatiar e criar a estratégia do início. Entre as meio, pausas, fim. uma pequena recompensa. Exato, com certeza. Quem? Mas essas pequenas recompensas, né? Essas assim, pequenas recompensas também, né? Só que o que não deve fazer também, às vezes, pensa assim, tá estudando, vou parar um pouquinho para fazer uma coisa que eu gosto, depois para voltar. Tem uma chance altíssima de não voltar. Uhum, Porque ficou lá enquanto a dopamina lá. exatamente. Vou parar. Então é parar, mas não é para ir fazer uma coisa. A gente tem que ficar atento a isso. Vou parar aqui, ficar um pouquinho do celular, depois eu volto para cá. É uma pausa Tem controlada, uma né? chance Exato. E o que vai fazer na pausa precisa ser avaliado também. Né? Porque você lembra do estímulo concorrente. Né? Isso aí. Então, são estratégias que precisam ser pensadas. E uma coisa a ser dita, que eu acho que é importante em relação ao TDAH, é jamais deixar de considerar a possibilidade de uso de medicamento, porque melhora muito. A gente está pensando no TEA, a gente está falando aqui, TEA, TDAH, são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, você nasce com ele. Exatamente. Né? E aí, às vezes, tem uma restrição de algumas pessoas em relação ao uso de medicação. Mas vamos pensar o seguinte, pensa comigo, se fosse um diabetes, você deixaria de dar uma medicação para o seu filho? Se fosse uma hipertensão arterial, que também são condições crônicas, a gente não pensa duas vezes, não tem que tratar, tem que dar insulina. Então, assim, por que não considerar? Né? Porque às vezes entra um certo preconceito, e aí preconceito, eu estou dizendo como um conceito pré-estabelecido mesmo, de que a medicação pode fazer mal, que a medicação pode causar Principalmente agora, dano. porque depois de muito diagnóstico em adulto com TDAH e TEA, aí muita gente começa a aparecer e falar, agora tudo é TDAH, agora tudo é TEA. É claro que não é. Claro que não é. Você pode errar um diagnóstico, beleza, mas não é. Nem tudo é TDAH, nem tudo é TEA. Mas o que é TDAH e TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é óbvio que você precisa avaliar essa questão, né, assim, da medicação, sem dúvida, né? Então, então, às vezes a gente escuta esse discurso, o menino tem falta de limite hoje em dia, é TOD. Tem um pouquinho de desatento é TDAH. Eu não vou medicar, não, porque minha época não era assim, sabe? A gente escuta esse discurso e não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá pra... Muito bem, pessoal. Acredito o seguinte, estamos chegando na nossa hora. Ainda falta a gente falar uma coisa de manejo. Então, como a gente está com um probleminha de áudio, qual que é a sugestão que eu faço para vocês? Vamos continuar essa live na semana que vem também. A gente continua a segunda parte, porque ainda tem uma parte grande de TOD para falar. Semana que vem, bem lembrado, peraí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Escutou? O Rock me falou uma coisa importante aqui, ó. Bem lembrado. Semana que vem será o nosso evento, tá? A gente vai ter 3 aulas na terça-feira, me ajuda aí, na segunda-feira, quarta e quinta. Isso. Segunda, quarta e quinta. Aulas. Então são aulas bem interessantes que a gente está preparando. Vamos lá, dia 1º, dia 3 e dia 4 de dezembro. Então semana que vem a gente não vai ter nossa live tradicional na quarta, mas teremos 3 aulas durante a semana e também estaremos ao vivo.
Isso. né? Então, segunda-feira, dia 1º, terça-feira, não, Tem quarta-feira quarta, e segunda, quarta e quinta-feira. quinta. Segunda, quarta e quinta. Dia 1º, dia 3 e dia 4. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, a gente vai falar disso que a gente está falando, vai falar de algumas outras coisas. Então, vem com a gente na semana que vem. Não vai ter problema de áudio, eu garanto para vocês. Exato. Possivelmente isso aqui foi um problema de rede, porque a gente É. está fazendo exatamente da mesma maneira que a gente fez as outras. E aí, na semana seguinte, a gente continua falando sobre TOD, É um o assunto manejo do muito TOD. grande, dá Porque esse pra gente... assunto realmente a gente não... E aproveitar para também, a gente talvez deixar um tempo maior Isso, para as perguntas também, né? Assim, exatamente. A gente pode responder todas dar as uma perguntas, recapitulada no que falou. fala sobre o TOD e responde as perguntas. Fica mais tempo no Perfeito. chat também, né? Exatamente. Pode ser assim? Tranquilo, Pode. pessoal. Desculpa pelos problemas técnicos. Eu sei que infelizmente, muitos de vocês não estão acontece. ouvindo bem, mas a gente tentou identificar o que era e está tudo ok por aqui. Não, possivelmente uma questão de conexão, de rede. né? Uma Então, variação a gente aí. vai reavaliar isso, tentar entender o que aconteceu, entrar no log do programa ali, ver se teve alguma dificuldade, Sim. para corrigir e ficar tudo ok para a próxima. Tranquilo? Exatamente. Tranquilo, sim, né? Ó, deixa aí as perguntas que vocês tiverem também, não no superchat aqui, mas quando sair, deixa no chat normal, Isso. que a gente vai responder A gente indica também. o canal Eu sei que também, ficou né? muita Muito pergunta aqui importante. sem responder, mas na hora que terminar a live, a caixa de comentário normal Isso do que a gente YouTube pode abre. trazer, Isso. olhar as principais perguntas, e na semana que a gente for continuar sobre o assunto, a gente apresenta essas Isso aí, perguntas aí, né? isso aí. Pode ser uma ótima ideia. Tranquilo? Minha ótima ideia. Boa noite para vocês, então, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Nos desculpe por esse transtorno, mas a gente vai Exato. resolver isso. Não é faz isso, meu parte. caro? É isso, meu caro, é isso. Tamo Ao junto. vivo tem dessas coisas. Exatamente. Mas Um tamo- abraço.